Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sócio fundador da Elevate Capital, e sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal do mês de junho. Eu ia falar julho, mas na verdade é mês de junho, que foi um mês muito bom. A gente tem visto aí uma recuperação mais forte da carteira e dos mercados, né? E basicamente a ideia dessa carta é explicar um pouco o porquê desse movimento e também, mais do que explicar, dividir um pouco com vocês quais são as nossas perspectivas futuras de mercado e como isso influencia toda a estratégia de alocação. Perfeito? Então, sem mais delongas, já vou começar aqui compartilhando a minha tela com a nossa carta mensal de julho, referente aos dados de junho. Então, quando a gente olha a renda fixa, a carteira de renda fixa no mês de junho rendeu 1,3% versus 1,10% da Selic. Então, mais uma vez, a gente bate a Selic no mês, né? No ano, a gente tem uma performance acumulada de 8,6 versus 6,6 da taxa Selic, né? Aqui um alfa de mais de 2%, né? Quase um terço a mais do índice de referência. Então, mesmo com a Selic entregando aí algo em torno de 1%, a gente consegue, mesmo assim, entregar uma performance aí muito superior a esse benchmark, né? E o segredo acaba sendo muito a exposição e diversificação que a gente faz, né? Seja a lógica de títulos públicos e títulos privados, como também a lógica de exposição à curva de juros de longo prazo, né? No mês de junho, especificamente, a gente teve aqui um grande destaque, que foi o BDIF 11, né? Então, uma coisa muito interessante, assim, né? Esse gráfico que apresenta aqui na tela, ele traz, né? É um gráfico do ano de 2023, de janeiro até dezembro, só que a gente só tem dados até 30 de junho, né? Que é o corte de fechamento desse relatório. Então, a linha azul, você vai ver que é a Selic acumulada para o período. A linha laranja é a performance que o BDIF teve na carteira oficial da Elevate desde o começo do ano até agora. Então, a gente pode perceber que ele começou, né, um pouco behind the curve no começo dos primeiros meses. Foi um ativo que ele sempre estava naquela faixa, né, dos 84, 85 reais. E aí, de fato, ele deu uma grande esticada, chegando, ultrapassando aí a barreira dos 90, né? E isso é uma coisa que é importante dizer, que esse título ele tem um pagamento de juros mensais. Então, existem algumas diferenças quando a gente pega a estratégia de carteira, né? No mês passado a gente falou do Rura 11, onde é um ativo que ele tem muito mais um viés de renda e muito menos influência de marcação ao mercado. Diferente do CADIF e do BDIF, né? Então, no BDIF a gente vê se tem um cenário positivo de juros de médio e de longo prazo, o papel acaba tendo uma reprecificação positiva, né? E aí isso faz com que a performance seja muito superior ao CDI do período. Então, até uma coisa interessante aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Eu acabei acessando aqui o site do BDIF para compartilhar com vocês. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando o site correto. Perfeito. Acho que não. Peraí, deu um probleminha. Vamos voltar novamente. Então, compartilha a tela. Vou compartilhar a minha tela completa. Então, perfeito. Quando a gente vem aqui para o BDIF, então, para quem não conhece ou não entende essa estrutura, o que é o BDIF, né? Então, ele é um fundo incentivado de investimentos em infraestrutura geridos pelo BTG Pactual, né? Então, ele é um fundo de renda fixa que tem na sua composição basicamente debêntures de infraestrutura, né? Na nossa visão, esse acaba sendo um investimento de menor risco, investimentos de infraestrutura, até pela característica desse tipo de investimentos, investimentos de mais de médio e longo prazo, são empresas que têm saúde financeira, que têm boa avaliação de riscos e que pagam um yield, né, uma rentabilidade muito boa. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas depois, para quem quiser, é só jogar BDIF no Google ou usar aqui o link que aparece no nosso vídeo do mês, que explica um pouco a dinâmica desse papel, né? Acho o que eu queria mais mostrar para vocês
Só para quem não conhece, né? Então, o BDIF, ele tem aqui, né, um duration de 6 anos. Então, esse fundo, teoricamente, não quer dizer que ele vai acabar nos próximos 6 anos. É que os papéis que compõem o fundo, né, os papéis de renda fixa, eles têm uma duração de 6 anos. Mas é natural que ao longo dos meses, ao longo dos anos, ele vai fazendo reciclagem desses ativos. Podem vender esses títulos de dívida, recomprar novos títulos com prazos maiores. Então, isso também acaba sendo um negócio interessante deste fundo também. Um fundo aí com market cap aí na casa de 760 milhões, um fundo grande, mas comparado com a indústria não acaba sendo um grande volume, né? Mas o que chama a nossa atenção e a gente gosta muito é essa taxa equivalente a mercado, né? Então, nesse caso aqui, né, o BDIF é o preço de R$ 92, que é o preço de hoje, na B3, ele tem uma rentabilidade equivalente de inflação mais 7,6%, né? Então, a estratégia do BDIF, ela tem dois principais pontos. Ao mesmo tempo, uma lógica de diversificação de risco dentro da estratégia de renda fixa. A gente tem uma rentabilidade maravilhosa, né? IPCA mais 7, livre de imposto de renda, com pagamento de juros mensais na conta, e que também tem essa exposição direta na marcação ao mercado, né? Então, a gente já vem falando isso nos últimos vídeos. O Brasil, muito provavelmente, ele vai entrar num ciclo de corte de juros. Isso beneficia o cenário de curva de juros de médio e longo prazo, o que beneficia positivamente as posições que a gente tem em IPCA+, CADIF e BDIF, tá bom? Então, é um ativo que a gente gosta muito, a gente passou por toda a nossa avaliação de risco, mais de 70% dos ativos que compõem o BDIF, né, são classificação, que a gente fala do triple double A, né, então de low risk, os outros 20%, os outros 29%, eles não têm avaliação de risco, a gente acabou fazendo a avaliação de risco em cima desses papéis, passou também no critério da Elevate, isso é algo muito importante também. Então, era mais aqui para dividir com vocês o que é o nosso amigo BDIF11. Perfeito? Vamos falar agora de bolsa, né? Bolsa, a gente teve um mês de junho muito forte novamente. A carteira ela performou 8,2% versus 8,9% para o Ibovespa no mesmo período, né? Se a gente pega o recorte anual, a gente está falando de uma carteira aí que está 7,9 versus 7,7 do Ibovespa. No ano a gente está relativamente empatado com o Ibovespa. Quando a gente pega até desde o início, de fato, aí mostra como a gente manda muito bem no médio e longo prazo, né? Então, a gente está com uma carteira aí de 117% versus 54% que é o Ibovespa por o mesmo período, né? O destaque que a gente quis trazer hoje de renda variável acabou sendo as ações do Pão de Açúcar. Então, é muito interessante. A gente estava conversando com o cliente, se eu não me engano, no mês passado, né? E aí ele estava comentando, poxa, Charles, todas as ações estão indo, pagam dividendos, está caminhando bem. E essa PECAR 3, né? O que é isso? Por que a gente tem esse ativo na carteira? Então, a gente, para quem já nos acompanha, para quem é nosso cliente, sabe que a gente usa uma filosofia que é a filosofia de value investing, né? Então, basicamente, é a filosofia usada pelos principais investidores bem-sucedidos de mercado, principalmente os internacionais, né? Warren Buffett, Peter Lynch, Howard Marks, a gente bebe dessa fonte e faz investimentos que a gente fala que são investimentos de valor, investimentos em fundamentos de valor, né? Isso basicamente é você comprar boas empresas que geram caixa e que distribuem bons dividendos, que têm uma perspectiva de crescimento de médio e longo prazo, né? Tem os critérios ESG que a gente usa também, avaliação de riscos ambientais, riscos sociais, a questão de aspectos sociais, a questão de governança corporativa e gestão de risco de crédito, isso para nós é muito sensível, né? Então a gente deixa de investir em várias empresas por conta desse critério também. Mas o pecar, ele acaba sendo a exceção à regra da estratégia da Elevate. Em qual sentido, né? Então, o Pão de Açúcar é um grupo que vem aí passando por uma reorganização de gestão, né? De fato, é uma empresa que ela oscila entre lucros e prejuízos, mas é uma empresa saudável do ponto de vista financeiro. Mas a gente percebeu que tinha um movimento acontecendo já no ano passado, né? E o que era este movimento? Então, assim, a gente tem o grupo Casino, que é dono do Pão de Açúcar, e esse grupo ele está bem mal das pernas lá na França, né? E aí muito provavelmente ele precisa, muito provavelmente não, ele de fato precisa de caixa e dinheiro para cumprir as suas dívidas lá
na França. E a gente percebeu que ao longo dos últimos anos, o Pão de Açúcar ele vem fazendo várias iniciativas de destrave de valor que a gente fala, né? Então, a primeira foi a questão da separação do açaí, né, da rede de atacado, que era a joia da coroa do Pão de Açúcar. Ele acabou tirando isso como se uma ação que representava o grupo, agora ela passou a ser duas, né? Aqui só o açaí, aqui o grupo menos o açaí. Por que que eles fazem isso? Porque eles percebiam que o açaí ele tem um valor de mercado. Só que esse valor não refletia o preço da ação de pecar. Então, ao fazer isso, eles monetizam muito melhor esse ativo, né? E, ao mesmo tempo, também melhora o fluxo de caixa do grupo controlador do grupo Cassinô. Um segundo movimento que a gente percebeu seria a separação também de uma operação chamada Grupo Êxito, que é uma operação basicamente na Colômbia e outros países da América Latina, mas Colômbia acaba sendo o hub principal, tanto uma parte de shoppings como também de supermercados. E a gente fez uma análise, né? Na época, se a gente analisasse quanto que vale o Pão de Açúcar em bolsa, dava um market cap aí de 4 a 5 bi de reais, né? Porém, só as operações do Grupo Êxito, elas têm um valor de mercado algo em torno de 1 a 1,5 bilhão de dólar, né? Então, quando a gente olhou aquilo, eu falei assim, poxa, mas se a gente está comprando a ação, né, do Pecara, que na época estava na faixa de uns 16, 15, 16 reais, na verdade a gente está comprando o Grupo Êxito e está levando de graça toda a operação do Pão de Açúcar Brasil, né? E a gente acha que não é uma operação que ela pode ser, digamos assim, avaliada em R$ 0, né? Então, a gente entendeu isso como uma oportunidade de compra. É um case diferente, porque é um case de evento, né? Então, ele depende muito que esses eventos eles acabem acontecendo para, de uma certa forma, vir esse destrave de valor. E a empresa vem, desde o do ano passado, né, fazendo uma série de movimentações, né, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista societário, do ponto de vista jurídico, para fazer essa separação, né? Então, o fato do Pão de Açúcar ter ações listadas na Bolsa de Nova York, isso também obriga ele a fazer o procedimento tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e como na Colômbia. Então, isso gera uma certa complexidade que demanda um pouco mais de tempo. Porém, esse tempo chegou, né? E aí, a operação do Grupo Êxito, ela provavelmente ela vai se encerrar, né? A previsão era agora no mês de julho, né? Mas agora eles reatualizaram para mês de agosto e setembro a separação oficial do Grupo Êxito do Pão de Açúcar. E aí, isso começou a chamar muita atenção, né? Então, a gente pegou até essa notícia, né? O grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar. A ação sobe com notícia sobre a Cencosud interessada em êxito, em nova oferta de investidor colombiano. O que que acontece, né? Então, o pessoal percebeu que, de fato, de novo, né, tanto as ações do Pão de Açúcar, mas como as ações do Êxito, elas estão baratas. E uma vez que você lista de forma individual as ações do Grupo Êxito, existe um potencial de upside, um potencial de valorização desses ativos. Então, você tem ali os grandes concorrentes do Grupo Êxito na Colômbia, interessados em fazer a compra desse ativo antes dessa abertura para o mercado, né? Porque ao fazer isso, ele garante que ele vai ter um melhor preço de compra a princípio, né? Então, isso fez com que, de fato, o mercado que ignorava um pouco esse valuation do Grupo Êxito começasse a prestar mais atenção, né? Então, veio uma oferta de, se eu não me engano, entre 800 e 900 milhões de dólares pelo um investidor colombiano, Gelinsky. O Pão de Açúcar recusou. Esse cara veio para o Brasil, aumentou a oferta em mais 150 milhões de dólares só pela operação do Grupo Êxito. Então, o que ele está pagando no Grupo Êxito, só para vocês terem uma ideia, era o valor do Grupo Pão de Açúcar na Bolsa Brasileira como um todo, né? Toda a operação. Então, isso fez com que, de fato, o mercado corrigisse o preço da ação. Então, teve uma ação que estava entre os seus 14 e 15 reais, ela saltou para mais de 22 reais, já tendo um reflexo desse interesse de mercado, né? Então, a gente, óbvio que fica muito feliz, né, com esses eventos recentes, que corroboram com a tese e mostram que, de fato, a gente acertou, né, na compra de Pão de Açúcar lá no passado. É uma ação que demorou um pouquinho mais para trazer o retorno, pelas características que eu já comentei, só que esse retorno está vindo forte, né? Então, uma coisa que é importante, ocorrendo essa compra, esse dinheiro vai ser redistribuído entre os sócios, então, se a gente tem uma participação societária, a gente ganha o proporcional, nesse sentido que vai ser
muito bom, tá? Então a gente acha que ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte, porque é muito engraçado, assim, né? A gente está vendo tanto alguns burburinhos de mercado falando, né, da eventual compra da operação da Colômbia, ou seja, pela essa rede de supermercado chilena, ou seja, pelo investidor colombiano, mas também esse investidor colombiano ele foi para Abu Dhabi, Emirados Árabes, enfim, para tentar levantar dinheiro, porque quando ele foi ver, falou assim, pô, mas espera aí, essa compra do grupo Êxito, teoricamente o que eu estou pagando nessa empresa aumenta um pouquinho mais e leva o GPA, que tem o Êxito mais a Operação Brasil, né? Então, ele está em negociações para levantamento de funding, né? Ter recursos aí para eventualmente fazer uma oferta mais forte pro Pão de Açúcar, né? Então, voltando aqui para nossa apresentação, isso é um dos grandes motivos que fez com que a ação, de fato, ela tivesse essa forte alta. A gente vamos acompanhar ainda, a gente ainda acha que, de novo, né, por mais que já tenha um grande upside, existe um outro upside maior ainda. Então, se a gente pega esse gráfico, né, que compara o comportamento de Pão de Açúcar versus o Ibovespa, a gente vê que a gente teve um começo de ano mais animado, chegamos no período de fevereiro, março e abril, um cenário mais pessimista. Aí depois desse período acabou de uma certa forma acompanhando o índice e de fato teve esse descolamento mais forte com todos estes eventos. Na parte de bolsa, tem duas notícias que eu queria, na verdade são três notícias que eu queria trazer para vocês, assim, né? Uma que é a questão do Plano Safra, né? Então, Lula anuncia Plano Safra de 360 bilhões, que acaba superando, na verdade, né, a proposta de 340 bi do ano passado. Quem acompanha, quem sabe, a gente está muito bem posicionado na cadeia agro, né? Então, o próprio investimento de chuvos, né, que são maquinários agrícolas, que também subiu muito este ano. Então, a gente é uma cadeia, é um setor do Brasil que a gente entende, diferente do setor de varejo, que tem uma perspectiva de crescimento e uma saúde financeira muito forte. Então, a gente acha importante estar exposto nesse tipo de setor, com várias posições, né? Schultz, Kepler, enfim, soja, entre outras alternativas também, né? E além disso, a gente, além do setor de agronegócio, a gente também tem muito investimentos em infraestrutura, né? Então, uma coisa que a gente vem percebendo também, essa notícia da Forbes, né? O BNDES deve elevar empréstimos para infraestrutura a 47 bi de reais em 2023. Então, a gente tem, de fato, agora um governo, né, que ele tem um viés mais gastador, entre aspas, né, de uso de recursos públicos para incentivos de determinados setores. O setor de infraestrutura é um setor no Brasil que demanda muito, então, assim, a gente, apesar que nos últimos anos a gente recuperou, de uma certa forma, todo o déficit de infraestrutura que a gente tem, mas a gente ainda tem muito a melhorar. Então, um cenário positivo de fluxo financeiro para esse setor, de uma certa forma, beneficia também, não só posições que a gente tem em bolsa, mas também aquelas posições que a gente tem em BDIF, CADIF, que são títulos de renda fixa atreladas ao setor de infraestrutura, né? Então, de novo, né, a gente vem aí nas últimas semanas com uma rentabilidade muito forte em bolsa e muito provavelmente, às vezes, é uma pergunta de todos os clientes beleza, Charles, e aí, como é que são os próximos meses, né? Então, a gente já teve alguns clientes que nos procuraram nas últimas semanas, querendo realizar, querendo vender bolsa, colocar na renda fixa. E a gente está tomando um pouco mais de cuidado e carinho em explicar em mais detalhes isso para todos os clientes, né? E explicar em que sentido, né? É muito importante a gente entender o porquê dessa recente alta e quais são as perspectivas futuras, né? Então, tem essa reportagem da Bloomberg Linha, né? Essas gestoras explicam por que estão otimistas com ações brasileiras. Então, fundos de Wall Street do Brasil têm mantido ou aumentado a exposição às ações brasileiras à espera de juros mais baixos, alimentando bull market, né? Então, tem aqui um recorte de um trecho muito legal, né, dessa reportagem que eu fiz até a questão de separar aqui, que ela diz, né? Fique de olho nos balanços, diz JP Morgan. O banco alertou que as margens de lucro provavelmente não se sustentarão perto de recordes, com as empresas perdendo a capacidade de continuar aumentando os preços diante do arrefecimento da inflação e desaceleração do crescimento. Outros bancos, como o Goldman e o Citi, apontam os prováveis cortes de juros em mercados emergentes, inclusive o Brasil, como um dos principais temas de investimentos para o resto do ano.
Então, o que que acontece quando a gente olha, né, a lógica do investidor global, né? E esse cara que acaba gerando fluxo para o Ibovespa que reflete esse aumento recente que a gente teve. Quando ele olha a bolsa americana, ele vê que a bolsa americana está em all-time high, né? Então ela está operando nas suas máximas históricas. E o cenário lá econômico financeiro existe toda uma expectativa, né? Que o pessoal fala do soft landing, do hard landing ou do no landing, enfim, mas é uma questão de uma recessão econômica que está sendo causada pelos juros mais altos do Fed para, de uma certa forma, frear a inflação americana. Então, dentro desse contexto, os alocadores que investem em bolsa americana, eles precisam pensar em alternativas de alocação de capital. Então, quando eles olham a parte de emerging markets, o Brasil ele está com os fundamentos muito mais alinhados por um possível ciclo de corte de juros. Então, toda vez que você tem esse ciclo de corte de juros, bolsa acaba andando super bem, e aí, no relativo com outras opções de investimentos globais, acaba sendo algo relevante dentro da carteira destes fundos, tá? Então, a gente sabe que esse ciclo de juros ele ainda nem começou, então, esse grande upside aí de mais de 8% no último mês, e a gente acha pessoas falando de Bovespa 130, 140 até o final do ano, de fato ele vai se intensificar com o início oficial desse ciclo de corte de juros, né? Então saiu até um dado hoje, né, de inflação para o mês de junho, a gente teve na verdade deflação, o que é muito bom, mostra de fato que a inflação no Brasil está super controlada e super ancorada, então isso vai permitir com que o Banco Central nas próximas reuniões comece um ciclo de corte de juros. E isso tende novamente a beneficiar muito forte os nossos papéis em bolsa. Então, a nossa perspectiva futura é uma expectativa de bull market, né? Então, a gente vai entrar num ciclo forte de alta em bolsa. Óbvio que esse ciclo forte de alta em bolsa ele não é uma linha reta, né? Não é que hoje está 120 e vai chegar em 140 em dezembro, né? Ele vai chegar em 140, mas ao longo desse caminho vão tendo, né, picos de otimismo e picos de pessimismo, né? O importante é a gente conseguir separar um pouco o que é fundamento, o que é ruído e aproveitar, né? Toda vez que o mercado nos permite comprar barato, toda vez que o mercado fica extremamente otimista com algumas determinadas ações, a gente ir vendendo e realizando. Perfeito? Para a gente fechar, tem dois ativos aqui, duas ações da nossa carteira, né? Que publicou o balanço recente, né? Então, tanto a São Martinho como a Jalles Machado são usinas de açúcar e álcool, né? Então, elas têm um calendário safra que difere um pouco do calendário fiscal tradicional de bolsa. Então, elas demoram sempre um pouquinho mais de tempo para publicar os resultados referentes ao primeiro TRI de 2023, referente à safra do ano passado, né? Então, no caso de São Martinho, né? Então a gente teve uma empresa aqui que aumentou em 16% receita, aumentou em 7% EBITDA, só que ela perdeu 31% de lucro líquido, né? Basicamente, o que que aconteceu com São Martinho, né? Então, assim, na verdade, quando a gente pega a safra 22 e 23 de açúcar, de cana-de-açúcar, né? Ela teve vários fatores que jogaram contra a companhia, né? Então, a gente teve um primeiro ponto, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia, então isso acabou ocasionando, né, um aumento dos preços de defensivos, fertilizantes diesel, que são basicamente os principais fatores, né, do CPV, do custo do produto vendido de uma usina como essa, né? Então isso impacta bastante. Condições climáticas adversas do ano passado e a redução da carga tributária sobre a gasolina, que impactou diretamente a competitividade do preço do etanol. Então teve uma série de fatores que fez com que, de fato, isso prejudicasse o lucro líquido da companhia, né? Coisa que é importante, São Martin não é uma posição que a gente carrega há muito tempo, né? Esse cenário de pessimismo já era algo instaurado pelo mercado. O que a gente percebeu, e percebeu de uma forma muito correta, é que talvez esse pessimismo estava muito exagerado. Quando veio o balanço, na verdade, publicou algo muito melhor que o mercado esperava, por isso que as ações de São Martinho caminharam tão bem nas últimas semanas também, tá bom? Então, acho que os principais destaques, sem dúvida, foi o aumento de 7% do EBITDA comparado com a safra anterior, né? Então, basicamente, uma coisa que a gente achou muito legal de São Martinho é que ela não ficou parada, né? Ela se mexeu, no sentido do tipo, se por uma questão de redução da carga tributária sobre a gasolina, no final do ano passado, o que que ela poderia fazer para vender melhor o etanol que ela fabrica, né? Então, ela aumentou as exportações de etanol, né, principalmente para a Europa e um pouquinho para a Ásia,
e a concentração da venda de estoque do combustível já no primeiro trimestre da safra, né? Então, aproveitar preços melhores e vender um volume muito maior, e aí você tem um estoque muito menor para vender aí com esse impacto da redução da carga tributária, né? Então, isso mostra, na nossa visão, ponto positivo do management nesse sentido, né? Quando a gente fala de perspectivas futuras para São Martinho, também é algo que acaba favorecendo muito o case. Eles entregaram, né, a planta de etanol de milho com uma capacidade de até 210 mil metros cúbicos de etanol, ou 150 mil toneladas, né, que eles chamam de DDGC, que é uma espécie de composto de nutrição animal que vai ser um subproduto dessa operação de etanol de milho e mais ainda a produção de óleo de milho, né? Então, isso hoje vai ser uma receita que não existe no Balanço da São Martinho, que vai passar a existir, que a gente também está muito animado com essa expectativa, esse projeto de etanol de milho. Isso é muito famoso e funciona muito bem sucedido nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil é o que a gente ainda está testando. O nosso etanol, basicamente, ele vem da cana-de-açúcar, mas por uma questão de rotação de culturas, a dinâmica de safra e safrinha, né? A primeira safra, a segunda, eventualmente a terceira, você intercalar, né, séries de milho e séries de cana-de-açúcar, isso melhora não só a produtividade, mas também cria novas avenidas de crescimento econômicos para a companhia. Então, isso é algo que deixa a gente muito animada para a tese para os próximos meses, como também a companhia ela atualizou o seu guidance para a safra 23 e 24, né? Então, ela estima um aumento de volume de cana processada em 7%, de ATR produzido em 19% e volume de açúcar em 14% e etanol 23%, né? Então, esse guidance aqui de um forte aumento do ponto de vista de índices de produtividade basicamente está correlacionado a expectativa da safra que vai ser colhida em breve, né? Então, a gente teve, né, um ciclo de chuvas no último ciclo muito favorável para a cana, então isso melhora, né, todos os índices de produtividade, né, os índices agrícolas, a qualidade desse produto, então isso tende a refletir num maior volume de produtos que a cana vai trazer para São Martinho, tá? E além disso, a gente também está muito otimista com o preço, principalmente do açúcar no mundo. Então, é uma empresa que a gente gosta bastante. Já tivemos São Martinho no passado, vendemos, né? Antes da queda, por conta dessa questão do impacto da redução da carga tributária sobre a gasolina, e recompramos num momento muito bom, e a ideia é a gente carregar isso até os próximos meses, os próximos anos, óbvio. Se tem alguma atualização de mercado, a gente revisa este ponto, né? Uma outra empresa que a gente tem é Jalles Machado, né? Então, a Jalles assim, quando a gente fala de São Martin, a gente está falando de uma empresa que tem uma receita de 6 bi de reais, né? Quando a gente fala de Jalles, a gente está falando de uma empresa que tem uma receita de 1,71, né? Então, é de fato um negócio menor do que São Martinho. Mas, ao mesmo tempo, para quem não conhece, né, a Jalles Machado, ela é a maior exportadora mundial de açúcar orgânico e uma das maiores produtoras de açúcar e etanol da região centro-oeste, né? Então, Jalles é o que a gente chama de small ou micro cap, né? Então, é uma ação ainda com valor de mercado relativamente baixo, né? O EV dela é um EV de 3 bi de reais em bolsa. Quando a gente pega o EV São Martinho, falando de uma empresa de 13 bilhões de reais. Só que, na nossa visão, ela está extremamente barata quando a gente olha os múltiplos, né? EV sobre EBITDA, a lógica de PL, a lógica de lucro por ação. Então, a gente vê que existe um desconto muito forte numa companhia que a gente enxerga muito valor, né? Então, se a gente pega os números financeiros, né? É muito legal. Diferente de São Martinho, ela conseguiu expandir o lucro e EBITDA versus o aumento de receita que ela teve, né? Então, basicamente, o que é o case de Jalles Machado? Jalles Machado, ela tinha uma operação ali basicamente em Goiás, né, no estado de Goiás, e comprou uma usina, que é a usina de Santa Vitória recente, né? Era uma usina antiga, uma antiga usina da Dow, né? Então, da Alquímica, nessa parte de fazer o saco, o plástico orgânico, né, o etanol da cana-de-açúcar, ela se aventurou neste mercado, então construiu uma fábrica maravilhosa e começou a plantar cana. Só que para quem investe no setor sabe que mais importante da indústria, né, a qualidade do plantio, ela é fundamental por todos aqueles aspectos que a gente comentou de produtividade, produção de ATR, a lógica do ATR, a produção de açúcar, a produção de etanol. E aí não era expertise da Dow Química, essa operação acabou
não fluindo muito bem na mão deles, eles acabaram vendendo e a Jalles comprou, né? A Jalles, ela tem um histórico de acerto, né, lá em Goianésia, né, em Goiás, muito forte, né? Então, para quem também é do ramo sabe o quão difícil você ter uma cultura, né, de cana de açúcar orgânica, né, de níveis de produtividade, custos de operação, o trato com as plantas e com a terra. Então, já tem uma expert aí de algumas décadas que eles acabam sendo super eficientes, não à toa são o maior exportador de açúcar orgânico do mundo, né? E, ao mesmo tempo, a gente enxerga que a compra da usina Santa Vitória vai ser uma nova avenida de crescimento para a companhia, né? Então, os principais destaques do último balanço publicado, né? Um aumento aí que a gente comentou de 80% do lucro líquido, batendo o recorde de lucro líquido da companhia, né? Que ficou aqui na casa dos 690 milhões de reais. A continuidade da retomada dos embarques de açúcar orgânico, né? Então, ela produz, né, tanto a parte de açúcar e etanol, só que existe um spread, né? Então, assim, uma coisa é o preço do açúcar convencional, e outra coisa é o preço do açúcar orgânico. Então, se você tem um aumento do preço do açúcar convencional, naturalmente você tem um aumento ainda um pouco mais forte do preço do açúcar orgânico no mundo, né? Então, o fato dela ter continuado, retomado os embarques de açúcar, né, orgânico, que basicamente se zeraram durante a pandemia, isso vem melhorando fortemente o balanço da companhia. Mesmo caso de São Martin, né? Então, o melhor regime de chuva na região em 2020, em 2022 deve beneficiar a safra de 23 e 24 também, né? E uma coisa que era muito importante também foi a aprovação de investimento para a produção de açúcar na usina Santa Vitória. Então, essa nova usina que a Gélis Machado comprou, como o intuito da DAO era de fato fazer o plástico verde, só o etanol, ela foi desenhada somente para a produção de etanol. Porém, quando você analisa esse setor, ele, praticamente todas as grandes empresas, elas acabam tendo uma espécie de mix de produção. Então, elas optam a depender de preço, de momento, de estoque de mercado, entre fabricar açúcar ou fabricar etanol, né? E isso acaba ajudando não só indicadores financeiros, mas fluxo de caixa e capacidade de geração de lucro líquido da companhia. Então, no caso da usina de Santa Vitória, que não fabricava açúcar, né, ela aprovou um investimento que vai começar a fabricar. Então, isso vai ocasionar um aumento de 36% para 51% do mix total da companhia para produção de açúcar para os próximos anos, né? Isso acaba sendo muito importante, né, porque você tem o um aumento, né, do VHP para exportação desse açúcar, né, depois de fabricado, como também um aumento de maior exposição de receita no mercado externo. Então, a gente sabe que uma questão de diversificação de risco, de a lógica de moedas também, a gente enxerga isso de uma forma muito positiva. Então, eventualmente, se a gente entende que o Brasil ele entra num ciclo um pouco mais negativo de consumo, de crescimento ou de expansão econômica, ela consegue diversificar geograficamente a venda e não sofrer esse impacto do mercado local. Então, basicamente, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Acho que algumas mensagens que vale reforçar, assim, né? A gente vem, de fato, de um ciclo dos últimos 2 meses muito forte, né? A carteira rendendo aí 7, 8% por mês nos últimos 2 meses. Infelizmente, não vai ser isso para os próximos 12, né? Queria eu ter uma carteira que rende 8% ao mês de forma contínua e linear até o final do ano, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente está com um estrutural positivo para a Bolsa, né? De novo, isso não quer dizer que a Bolsa só vai subir daqui até o final do ano. Ela vai ter soluços e momentos de altas e de baixas, mas estruturalmente a gente vê um upside muito importante a ser capturado com as nossas posições, né? E é um pouco isso que a gente fala, né? Então, o vídeo de hoje ele tem como exemplo a questão do Pão de Açúcar, né? Ele explica um pouco a tese desse investimento, falar um pouco sobre o setor macro, né? A nossa exposição em infra e no agronegócio, e aí trazer duas empresas aí recentes da carteira, Jales Machado e São Martinho, e o porquê que a gente está investindo nela, enfim, comentários e sugestões do último relatório financeiro publicados por eles. Perfeito? Vou acabar ficando por aqui. Queria agradecer muito, primeiramente, a confiança de vocês no trabalho da Elevate. Na verdade, só faz sentido para melhor atender todas essas expectativas nesse ponto. E
estamos super disponíveis para qualquer dúvida, comentário ou sugestão que vocês tenham sobre a carteira. Deixar aqui um grande abraço e desejar um excelente mês de julho para vocês. Até mais.